Olá, o que você faz quando você sente que a sua vida, você é uma pessoa que tem bastante conhecimento, certificados, outras formações, mas a sensação que a minha vida está travada é, eu não consigo dar um passo além de situações que para mim são tão óbvias. O que falta que eu não consigo realizar os meus projetos? Tenho muito conteúdo. A sensação que eu sou uma vitrine, muito bem maravilhosa aos olhos de quem está passando e percebendo. Mas dentro, todo esse conteúdo, todo esse material, para mim parece que não faz sentido. Eu fico organizando uma coisa para um lado, fico organizado para outra, às vezes sem direcionamento para a minha própria vida. Como essas coisas terminam, quem é essa referência que você tanto busca no seu interno ou no externo, que ainda não ficou bem resolvida aí dentro? Se você se identificou e gostaria de saber aonde está a causa raiz de tudo isso, continua aqui comigo. E se isso já fez sentido para você e você não é inscrito, por favor, sente-se, faça parte dessa casa, seja bem feliz e seja bem-vindo. E eu espero que esse conteúdo te leve para outro nível de consciência. Saia as informações do seu inconsciente e torne claro. Para início de conversa, recentemente eu também passei por um processo aonde o nosso exemplo ele acaba sendo uma referência. E a situação que eu estava enfrentando, muito conteúdo, certificados, formações, mas as coisas travadas, não andam, não deslancham. E você passando por um processo, você leva isso a outro nível de profissional que ele tem um olhar sem o nosso julgamento. Porque o que nos ferra literalmente na vida é a forma que nós olhamos a situação. Quando você se coloca como uma pessoa que reativa aquele momento, você deixa de ser um observador. E aí eu venho usando os meus filtros mentais, as minhas histórias, as minhas dores. Muitas vezes essa pessoa adulta por trás escondendo uma sensação de carência afetiva nos relacionamentos, talvez uma relação com triangulação, cheio de mentiras, segredinhos, contatos paralelos, você cheio de segredinhos também dentro da relação, do outro lado, a pessoa ocupando um local que não é dela, e ainda disputando um espaço que não é dela. E para completar, sempre existe um problema. Essa triangulação as pessoas elas estão fazendo seus papéis disfuncionais. Às vezes tem uma pessoa se tornando pai da outra, mãe da outra, e quando isso começa a impactar a sua vida, você simplesmente olha, eu não sei o que fazer com essa situação. Pois é, a forma que nós olhamos para a situação muda todo o contexto da história. Possivelmente você já chegou em determinadas coisas ou problemas que eles estão se repetindo. Mas, por acaso, mudou a forma de você olhar para a situação? Ou você está querendo mudanças com o mesmo comportamento? Eu demorei muito para chegar à situação. Para enxergar, eu tive que ir a outro profissional para ele trazer essa percepção. Porque a minha vida de perfeitinho, aos meus olhos, aos olhos dele, estava toda conturbada. Elementos e locais totalmente disfuncionais. Para consertar isso, muito trabalhoso. Está dando trabalho. Porque você precisa internalizar as peças importantes na sua vida. Se você quer ter organização, sexualidade, sucesso financeiro, no profissional, no seu trabalho atual, essa peça-chave ela é muito importante também. Se você quer ter sexualidade, relacionamento, família, quer ter o seu lado social, quer trabalhar isso dentro do centro, precisa desse elemento bem resolvido na sua vida. Do outro lado, o que trabalha dentro, trabalha fora. O seu reflexo de insucesso fora
é reflexo do seu segredo de sucesso dentro. O seu futuro ele precisa chegar cheio de energia, mas também em equilíbrio e em paz. Lá atrás, você tem que partir com a sua vida em ordem. Se você começar com a perna bamba, tropeçando, o seu corpo, mais na frente, ele vai dar sinal: eu acho que aqui não foi um bom lugar aonde eu vim parar. Então, existe uma coisa: quando o seu corpo guarda, sua mente repete, seu sistema carrega. Preste atenção quantas coisas já aconteceram na sua vida que simplesmente ela vem somatizando. Eu peguei essa frase, eu achei ela muito interessante, eu vim justamente nesse contexto. Tudo que guarda, tudo que é silenciado, tudo que não é resolvido, ele acaba voltando de uma forma muito mais forte. Esses elementos, talvez, eles não precisam você ir direto a eles para falar ou tirar satisfações. Esses elementos eles precisam ser trabalhados no seu coração. Porque quando você está bem resolvido, o amor em ordem, essa energia, essa vitalidade, é sinal que o seu sucesso também vai estar mais próximo de você. Porque a forma que você enxerga o mundo da sua mãe é a forma que aporta para o seu sucesso. Então eu trabalho esse questionamento de organização dentro de mim. É por isso que a sua vitrine, muitas vezes, você tem simplesmente o recheio, mas não tem a força para a realização. Não tem essa secção, porque a sexualidade aqui ela é vista como uma secção. Caminhar para a vida. A sua relação já parte de uma situação conflituosa. Trabalha essa questão internamente e aí, automaticamente, as coisas elas começam a ganhar organização. Do outro lado, quando você não tem direcionamento, é tudo perdido. Às vezes é um desafio para você tirar alguma coisa do projeto. Fora está uma bagunça, você não sabe mais o que fazer. Falta de organização, falta de direcionamento, uma coisa entrelaçada com a outra. Porque você é a junção, 50% seu pai, 50% sua mãe. Enquanto um tem a força de organizar fora, o outro tem a força de, aliás, corrigindo, enquanto um tem a força de organizar dentro, o outro tem o poder de organizar e direcionar para fora. Quando isso não está bem resolvido, você simplesmente vai ficar procurando solução e a resposta ela está dentro de você. Simples assim de entender, mas muito difícil de executar isso. Por quê? Quando nós nos deparamos com uma situação, e é agora que você vai entender o porquê as coisas elas acabam não sendo direcionadas. Demorei muito para chegar a essa conclusão. E precisei também, porque a gente acaba cuidando da vida dos outros, mas também cuidando no sentido de elevar, trazer informação, conhecimento, mas a gente precisa também de profissionais para nos aliar no caminho da vida. Porque se tem um caminho onde a sua vida flui, é no centro. Aonde você está direcionado com o seu futuro da neutralidade. As coisas estão acontecendo ao seu redor e você simplesmente enxerga da forma que é. E como eu fazia essa mudança a partir de hoje? Primeiro, se você tem alguma situação que está, aliás, anda meio resolvida internamente, traga essa percepção. Eu gosto muito de pegar um caderno e fazer anotações. Desenhe um triângulo, sei lá, traz uma situação, traz um problema. Coloca você em uma ponta, coloca outra pessoa, faz a triangulação. Quais são os ganhos que estão acontecendo ali? Quem é que guarda segredo? Quem é aquela pessoa que muitas vezes acaba trazendo conflitos na situação? Quem é a pessoa que é muito reativa? Você vai ser direcionada, é só se permitir a caminhar dentro desse processo.
Quando você começar a caminhar, vai ter algum desconforto. Então, automaticamente, quando eu trago isso para minha consciência, eu vejo que realmente a forma como eu estava olhando para a fonte principal da minha vida, a minha origem de vida, a quem me direcionou, me trouxe a vida, a quem me mostrou o caminho a seguir. Eu vejo com situações de rótulo. Quando você coloca um rótulo, é que minha mãe era assim, minha mãe era muito brava, meu pai era muito distante. Engraçado, pai distante, também profissão muito distante, difícil de realizar. Mãe distante, teu sucesso também muito distante. Coisas distantes do coração, concretização também distante. Pega essa frase e anota ela em qualquer lugar. E leva isso para a tua vida e veja como anda esses dois campos. Tão distantes? O que você tem de rótulo ainda que quando você olha te fere? Existe algum padrão que você percebe que anda repetindo? Como que você olha para esse padrão? Quando eu trago esse nível de consciência e coloco isso no papel, eu começo a perceber que nesse processo de mudança, a única peça-chave que precisa de fazer essa transformação sou eu. Eu, quando eu estou nessa situação, nessa triangulação, tirando o problema, tirando você, o que fica? Nada. Porque a forma que você está olhando para a situação diz muito com o resultado que você está tendo. Então, quando você se deparar com uma situação, você vai fazer o seguinte: você simplesmente, assim como uma máquina fotográfica, você vai se colocar como um observador. Mais ou menos assim. Lembramos que você tem o seu carro e aí você é o motorista. Mas para você dirigir o carro, você precisa sentar no banco. Esse é um reativo. Eu sei dirigir, mas dependendo da situação no trânsito, qualquer coisa, falou comigo, eu xingo. Detalhe: a pessoa reativa, ela está realmente naquela neutralidade, ela está em condições de governar, ela está nas condições de dirigir aquele carro. Se a cabeça dela está muito reativa ao externo, aonde está o controle emocional? Detalhe: o carro, metafisicamente falando, ele representa o controle da vida, o direcionamento, contato com a realidade. Por isso tem muitas vezes pessoas que têm habilitação, mas não sabem dirigir. Medo de governar, de controlar, de conduzir a sua própria vida. Quando isso, você começa a observar, se coloca como observador, você percebe que tudo é do jeito que é. Não tem nada a mudar. Aí, quando você se coloca nessa posição, existe um outro nível, que é onde você vai filtrar as informações. Nesse filtro, vem duas coisas. Ou eu vou olhar a situação com inteligência emocional, ou eu vou olhar essa situação totalmente pela minha consciência, pelos meus registros inconscientes das minhas memórias de dores. Então é por isso que tem pessoas com a mesma situação, uma se coloca tão neutra e outras são tão reativas, sim, porque a comunicação que eu estou tendo com aquela situação, ela diz a forma como anda meu equilíbrio interno com o papai e a mamãe. Presta atenção, testa. E depois você volta aqui e fala o que você entendeu sobre isso. E se não entendeu, tudo bem. Cada um tem o seu período de processo de aprendizagem. Eu estou no meu, eu tive o meu. E para trazer isso aqui, a cara limpa e falar o que está acontecendo, compartilhar com vocês, é porque o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, também possivelmente você, em algum momento da vida, já percebeu ou está também passando por isso.
Então, voltando atrás, então, quando eu coloco a minha visão sobre aquilo com o meu lado emocional ativo, eu sempre vou sentir culpa, vou acusar, vou procurar situações de que alguém esteja o responsável por aquilo. Eu tenho medo de assumir as consequências. Quando eu entro nessa situação, mas de forma observadora, eu enxergo que tudo é o que é, nada mais. Então eu encaro a situação. Como que eu posso resolver isso aqui? O que eu posso fazer hoje com o conhecimento que eu tenho para lidar com isso aqui? Preste atenção se o que você está vivendo não são situações repetidas. Se for repetidas, é porque simplesmente nessa triangulação você jogou para debaixo do tapete. Talvez com medo de falar, talvez com medo de desagradar, talvez com medo da rejeição, da humilhação, da manipulação, da troca, da traição, da injustiça. A forma como eu enxergo o todo fala do que está acontecendo de mim, dentro de mim, porque eu sou o todo. Eu faço parte do todo. Quando eu saio desse nível de ver a situação, olhar para isso sem interferência emocional, então eu vou para a outra fase, que é o ser, o ter e o fazer. Se essa situação apareceu, como que eu tenho que ser aqui? Como que eu posso me comportar aqui? Eu tenho que ser reativo? E aí você vai trazendo essas percepções. Isso aqui é onde pode me levar? Em que situação? O que eu tenho caso deixar isso aqui de lado? Caso eu não resolva isso aqui, quais são os meus ganhos? O que de pior poderia acontecer se eu simplesmente deixar isso aqui de lado? E por último, o fazer. A forma que você faz vai interferir nos seus resultados. Quando eu tenho essa maturidade de direcionamento, eu sei dar nome às suas emoções, às minhas emoções, então indica que internamente a minha força, esse lado do yin, de mãe, está bem alinhado, está bem organizado. Do outro lado, quando eu sei eu me posicionar para a vida, é sinal que essa força de pai, ela está bem alinhada com o que eu estou resolvendo. Eu sei eu fazer escolhas, eu sei eu me desafiar. Meu lado financeiro, profissional, o trabalho que eu estou, ele está bem alinhado com o meu projeto. Se você fizesse uma retrospectiva em uma situação específica, não pega muita coisa. Em que posição você estaria? Será que você estaria mais carente de pai, pai distante, ou a mãe distante do seu coração? A forma que eles estão internalizados com você, tem briguinhas? Tem desacordo? Quando tem algum movimento meio de mudança, de transformações, tem aquela situação de que alguém já começa e chega junto para você não afastar? E aí? Se você trouxer essa sensação para dentro de você, olhar com esse olhar de transformação, esse olhar observador, você pode perceber que, na maioria das vezes, para não enxergar a realidade, nós estamos sempre usando os mecanismos de sobrevivência, que é do cérebro reptiliano, mamífero, ou de você fugir, reagir ou atacar. Simples assim. Então, faz essa viagem, vai de encontro, traz a situação. E se você também não quiser testar, não quero nem mexer com isso, porque isso aqui transforma a vida. Vai mexer em camadas. Imagina uma cebola que está cheia de camadas, porque você só foi cobrindo, cobrindo e não se permitiu vivenciar por mais quanto tempo. E para finalizar, eu te falo essa frase. Quando eu não sei lidar com uma situação, eu mudo a minha forma de olhar para essa questão. Se você chegou até aqui, digita essa frase nos comentários para saber que realmente você estava comprometida, está comprometido a fazer a transformação. Caso queira aprofundar a sua questão de uma forma mais próxima, fica o convite
Pega alguém, talvez, que esteja passando também por um processo parecido, treina aí você e passa isso também. Se você não é inscrita ainda, se inscreva. Vem fazer parte desse canal. Por isso ele recebe o nome de Levemente. No centro, tudo é mais leve. Tudo, os caminhos se tornam claros. E aí você vai ter caminho, clareza e possibilidades de fazer novas escolhas. Prazer em ter você aqui. Meu nome é Arnaldo Mota e aqui é o canal Terapia Levemente. Sempre um olhar carinhoso, sempre uma alma se conectando com outra alma. Aqui nós levamos em consideração não as ferramentas que nós temos, mas que ao lidar com uma alma, que sejamos apenas uma alma nesse caminho de transformação. Meu muito obrigado.